E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então a gente já entendeu como funciona a web, o que é uma aplicação monolítica e alguns dos problemas dessa abordagem. Agora vamos falar sobre a arquitetura de microserviços. Vamos entender o que é isso, o que é esse tal de microserviço. Então imagina aquele mesmo exemplo que a gente viu de uma aplicação monolítica, onde nós temos uma loja. E aí nós temos o serviço de catálogo, a gente tem pedidos, nós temos pagamento e podemos ter várias outras coisas. Em uma arquitetura de microserviços, o que nós temos é cada uma dessas partes, cada pedacinho desse nosso sistema de loja vai ser uma aplicação diferente. E essa aplicação diferente, essa pequena aplicação, é o que a gente chama de um serviço. E a ideia de microserviços é ter vários microserviços, ou seja, vários desses serviços muito pequenos, que tenham uma responsabilidade muito bem definida, que a gente saiba exatamente o que cada um dos serviços vai fazer. Então, de novo, naquele exemplo da loja, a gente pode ter, temos aqui uma loja, e ela vai ter um serviço de catálogo, e esse catálogo, que vai lidar com produtos, vai ter toda a lógica de cadastro, de exibição de produtos, como um produto é organizado, tudo isso vai ter o próprio banco de dados, um banco de dados de catálogo, que lida com os produtos, categorias, taxonomia de produtos e etc. Então, toda a lógica de produtos está nessa aplicação separada. Já a parte de realizar um pedido, por exemplo, a gente vai ter um serviço específico de pedido. E os pedidos vão estar armazenados em um banco de dados diferente do de produtos. Então, os produtos estão nesse banco de dados e os pedidos estão aqui. Se por algum motivo o sistema de pedidos sair do ar, eu ainda consigo ver o meu catálogo de produtos, navegar nas páginas e ver o que eu quero comprar. Eu não vou conseguir efetivar a compra, mas eu consigo ir navegando. Então, nesse meio tempo, inclusive, eu tenho tempo da pessoa continuar navegando sem perceber que há um problema, e eu tenho tempo de vir aqui e reparar esse outro serviço. Às vezes, o meu serviço de carrinho não está funcionando, mas a pessoa consegue finalizar, já realizar um pagamento direto sem adicionar no carrinho, então eu posso pular essa etapa se o meu serviço estiver fora do ar. Enfim, a gente tem mais flexibilidade dessa forma, e esse é o ponto. E a definição formal, caso você me conheça, já tenha ouvido falar de alguma aula minha, a definição formal é algo que eu gosto de trazer e depois desmembrar. Mas essa definição aqui é até interessante e faz sentido. Então eu vou ler para você rapidinho. Microserviços são uma abordagem arquitetônica, eu adoro essa palavra, acho tão chique. Então, são uma abordagem arquitetônica e organizacional do desenvolvimento de software, onde o software consiste em pequenos serviços independentes, que se comunicam usando APIs bem definidas. Esses serviços pertencem a pequenas equipes autossuficientes. Então aqui a gente já tem algumas coisas interessantes para pensar. Primeiro, você já provavelmente estava pensando, né, mas Vinícius, como que eu vou fazer um pedido e armazenar em um banco de dados se eu não sei os detalhes do produto que estão sendo comprados? Então esse que é o ponto. Os microserviços, para gerarem uma aplicação completa, eles precisam se comunicar. Então o meu microserviço de pedido vai conhecer o de catálogo, de produto. Ele vai conhecer o banco de dados, ele vai saber como funciona a lógica, toda a taxonomia de produtos? Não. Mas ele vai conhecer o endpoint, por exemplo, ele vai saber como acessar os detalhes de um produto ou alguma coisa assim, pegar pelo menos uma identificação de um produto para conseguir armazenar aqui, e quando eu quiser buscar os dados desse pedido, eu pego esse pedido e eu tenho os detalhes do produto para depois conseguir consultar no catálogo. Então, os serviços vão se comunicar, e essa comunicação pode ser feita de diversas formas. Por exemplo, através de HTTP. Um serviço pode realizar requisições para outro, através de HTTP, utilizando APIs REST, ou até protocolos um pouco mais complexos, específicos para esse tipo de coisa, como gRPC ou alguma coisa assim do tipo. Então, a comunicação entre microserviços é algo muito importante e comum, acontece bastante, a gente precisa se comunicar. E um outro ponto falado nessa definição formal aqui é que esses serviços pertencem a pequenas equipes autossuficientes. O que isso quer dizer é que eu posso muito bem, de forma muito tranquila, ter uma equipe inteira cuidando desse serviço de produto, com uma tecnologia, um stack, uma equipe de gestão, uma metodologia ágil sendo aplicada, e outra equipe completamente diferente cuidando do projeto de pagamentos, com outra stack, com outra metodologia de desenvolvimento, etc. Então, por isso, microserviços trazem tanta flexibilidade para o nosso projeto. Só que a gente precisa falar de vantagens e desvantagens. E isso a gente vai falar no próximo vídeo.